Você sabia que existe um país onde as cadeias são extremamente luxuosas, se igualando a mansões americanas? Desde o ano de 2000, a Noruega vem sendo o país com o índice de desenvolvimento mais alto do mundo. Já foi até considerada avançada na civilização humana, como mostra os relatórios de desenvolvimento humano. Além disso, a ONU nomeou o país como o melhor lugar para se viver naquele ano. A Noruega também já ganhou outros títulos. Por exemplo, em 2007, foi considerada o país mais pacífico do mundo pelo Índice Global da Paz. E em 2017, foi eleito o país mais feliz do mundo, ultrapassando a Dinamarca, que antes ocupava o primeiro lugar da lista. Isso é realmente um paraíso na Terra. Imagine um lugar onde a taxa de homicídios é inferior a 0,58 por cada 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, em 2014, foram feitos apenas 2 disparos em todo o ano. É quase impossível ver confrontos com criminosos e a polícia nesse país. Existem supermercados com caixas inteligentes, ou seja, não precisa de pessoas para atender. E se não fosse pelos noruegueses, o mundo não teria o sushi de salmão. Uma coisa que vai te encantar é a cultura deste país, que vou contar agora em breve. Outra curiosidade estranha é que um pinguim chamado Nils Olaf recebeu o título de coronel-chefe da guarda do rei e foi nomeado pelo próprio rei. O país é conhecido por ter as pessoas mais felizes do mundo e também algumas das mais ricas, além de ter coisas incrivelmente fascinantes no cotidiano que valem a pena ser compartilhadas. De qualquer forma, isso é o de menos. Apenas o fundo de petróleo da Noruega vale algo em torno de US$ 1 trilhão. No entanto, o país só gasta 3% do fundo por ano porque estão economizando para a próxima geração. E o tribunal norueguês é tão compassivo com os clubes noturnos que foi determinado que o striptease é uma forma de arte. Por isso, deve ser isento do imposto sobre valor agregado. Tudo isso que te contei até agora é só a ponta do iceberg. O melhor de tudo eu vou te contar ao longo do vídeo. Mas para poder entender bem isso, primeiro você precisa saber que a Noruega é considerada o país com a melhor qualidade de vida do mundo. Os noruegueses desfrutam de uma alta qualidade de vida que é construída com base em um grande investimento estatal. Uma curiosidade sobre a Noruega tem a ver com a origem do seu nome, que pode até gerar discórdia entre diferentes etimologistas. No entanto, a maioria deles considera que o nome do país significa o caminho para o norte, sendo uma adaptação do idioma nórdico antigo Norveg. Por isso, inicialmente, o nome do país era Norger, mas depois foi modificado para o que conhecemos atualmente, Noruega. A Noruega está localizada no norte da Europa, na chamada Península Escandinava. A história da Noruega é bastante antiga e remonta, entre outros, a povos antigos como os vikings. Atualmente, a Noruega tem cerca de 5 milhões de habitantes que desfrutam de uma elevada qualidade de vida. O país possui uma moderna infraestrutura e uma economia muito diversificada. A Noruega é um dos países mais vitoriosos nas Olimpíadas de Inverno. Até aqui, acho que você já pode ter uma ideia do que é a Noruega. Agora, vamos ver como o país se tornou tão espetacular e incrível. A história moderna da Noruega é marcada pelo domínio do território nacional por Dinamarca e Suécia. O país enfrentou diversas disputas políticas e militares com seus vizinhos nórdicos porque queriam conquistar sua autonomia. Dessa forma, em 1905, a Noruega se independizou, mais precisamente da Suécia. A partir de então, a sociedade norueguesa apresentou um forte desenvolvimento econômico e social. A população da Noruega, em sua maioria urbana, está distribuída de forma heterogênea no território nacional, predominantemente em zonas com condições climáticas mais favoráveis à habitação. As maiores cidades em termos de população na Noruega são Oslo, Bergen e Trondheim. O crescimento da população se manteve, especialmente devido à imigração, que aumentou substancialmente nos últimos anos. O país recebe muitos imigrantes, tanto de países mais desenvolvidos da Europa, quanto refugiados de regiões mais pobres do globo. A população na Noruega desfruta de um elevadíssimo nível de vida. Um fato curioso é que a Noruega tem algumas das prisões que tratam os presos de forma mais humana em todo o mundo. Isso pode ser visto até nas prisões onde estão os criminosos mais perigosos.
O foco do sistema penitenciário do país é recuperar o cidadão, e não somente puni-lo. É exatamente por isso que sempre existe uma preocupação em oferecer-lhes uma vida digna. As comidas norueguesas estão entre as mais ricas e admiradas do mundo. Você deveria provar pelo menos um dos pratos típicos do país em um bom restaurante. Este país tem uma gastronomia fantástica que você tem que experimentar pelo menos uma vez na vida. A grande parte dos pratos noruegueses são feitos à base de peixe, e um dos principais peixes usados tem um nome engraçado, que é o peixe-anjo. Outra carne muito usada é a de rena. Ainda falando de gastronomia, sempre vem bem comer um pouco de peixe com cerveja, embora esta bebida lá seja bastante cara, custando cerca de $10 a garrafa. E isso não só acontece com as bebidas, já que na Noruega há um índice de impostos muito alto. O governo da Noruega é dividido entre os poderes executivo, legislativo e judicial. A forma de governo da Noruega é uma monarquia constitucional, ou seja, o chefe de Estado é o rei e o primeiro-ministro é o chefe de governo. O país é uma das democracias mais sólidas de todo o mundo. A Noruega tem uma forte ação em termos de diplomacia internacional, conduzindo diversas ações buscando defender os direitos humanos, além da preservação do meio ambiente. A economia da Noruega é muito desenvolvida e industrializada. A economia local é bastante diversificada, com pontos importantes em todos os setores econômicos que garantem a solidez das divisas nacionais. O setor primário norueguês é caracterizado pela exploração de petróleo e gás natural, elementos fundamentais para a geração de riquezas no país. A Noruega tem também reservas de diversas minas em suas terras. A extração de madeira e a atividade pesqueira também são destacadas no setor primário. O país é marcado pelas indústrias para o benefício de bens naturais, como metalúrgicas e siderúrgicas, além de fábricas de bens de capital, como máquinas e equipamentos, por exemplo. A produção de alumínio é bastante tradicional no país. O setor de alta tecnologia também é protagonista da economia secundária. O setor terciário, por sua parte, tem como ponto forte os transportes e o comércio. A Noruega tem uma parte importante da frota mundial de navios e barcos, sendo o transporte marítimo de cargas importante para a economia do país. Nas atividades terciárias, destacam-se também as instituições financeiras e a logística comercial. A cultura da Noruega tem fortes traços da cultura nórdica em geral, com grande influência do meio natural nos hábitos cotidianos da população. O país é conhecido pela produção musical, principalmente voltada ao heavy metal, embora também haja outros ritmos destacados, como o jazz. Danças, músicas e festivais folclóricos claramente inspirados na cultura viking são muito comuns no país. A alimentação na Noruega se baseia em carnes, como o salmão e bacalhau, além de pães e vegetais. No âmbito do esporte, destacam-se práticas de inverno, como o esqui e o handebol. As multas de trânsito são altíssimas e dirigir embriagado não existe. Além de perder a licença, você paga uma multa de acordo com seu salário. Há o caso de uma herdeira milionária que pagou 30 mil euros de multa, pois foi encontrada dirigindo alcoolizada. A velocidade geralmente não pode passar dos 80 a 100 km nas estradas. Dentro da cidade, são 30 a 40 km por hora. E ninguém dirige muito perto do que vai à frente. Na Noruega, todos seguem as regras por causa das multas altíssimas. O horário de pico do trânsito é na hora do almoço. Geralmente, comem um sanduíche no local de trabalho e podem chegar cedo em casa para praticar esporte ou fazer diferentes serviços em casa. Outra informação bastante curiosa é que a Noruega foi considerada o melhor lugar do planeta para uma mulher ser mãe. Esse dado foi exposto baseado na análise de vários fatores importantes nessa situação, como as taxas de mortalidade, tanto materna quanto infantil, e também as situações econômicas e o nível de educação. Os noruegueses são super pontuais. Atrasar 5 minutos é tolerável, se foram convidados para um jantar, por exemplo, mas 10 minutos é considerado falta de educação. Em reuniões de trabalho, os horários são super respeitados, tanto para começar quanto para terminar. Essa é uma reclamação dos executivos noruegueses em relação a reuniões de negócios. Oslo, a capital, é a cidade mais segura que se pode imaginar. Embora alguém caminhe falando ao telefone na rua ou apenas usando-o,
é super seguro. Não existe a sensação de insegurança que se sente em outros países. Esse é considerado o ponto mais positivo da Noruega. Caminhar sozinho na rua às 11 da noite e ter a certeza de que não será assaltado. A desvantagem é que a Noruega é um dos países com um dos custos de vida mais altos da Europa. Para terem uma ideia de como se desenvolve a segurança pública na Noruega, no ano de 2014, por exemplo, os policiais dispararam apenas 3 tiros durante todo o ano e ninguém foi ferido. De 2002 a 2014, 2 pessoas morreram enfrentando a polícia. Uma realidade realmente diferente da de outros países. Na Noruega, é comum e muito seguro deixar os bebês ao ar livre quando precisam dormir. Por exemplo, se você está indo a um restaurante, geralmente haverá carrinhos de bebê do lado de fora com bebês dormindo neles. Isso é normal na maioria dos países nórdicos. Quando os bebês estão na pré-escola e é hora da soneca, é normal ver muitos carrinhos lá fora. E não, eles não sentem frio porque sempre estão bem agasalhados em carrinhos com muitas roupas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. E não esqueça de ativar o sininho para sempre ser notificado de novos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.